Qual é o seu rumo de carreira, vida e negócio? Primeira pergunta: onde você quer ir? Em termos de carreira, em termos de vida, em termos do seu negócio. Para onde você quer ir? Temos aí visão, a missão e os seus valores. Esse é outro slide que eu sempre digo claramente para você fotografar, para você filmar, que justamente o meu grande amigo, o professor Marcelo Magalhães, da Fundação Getúlio Vargas, mostrou uma vez esse slide e mostra exatamente o quê? O rumo estratégico seu. O que é a visão? A visão, aqui em cima, é justamente onde você quer chegar. A missão é o que você faz hoje e aqui embaixo temos os valores. Por quê? Os valores dão suporte ao que você faz hoje, a missão, para chegar justamente lá em cima na visão, dentro de um espaço de tempo. Vamos lá então construir isso? Visão, missão e valores. Esse é o rumo estratégico da sua carreira, esse é o rumo estratégico da sua vida, esse é o rumo estratégico do seu negócio. Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta novamente aqui. Quando eu for escrever a visão, a missão, os valores, eu separo cada um deles ou eu posso, numa mesma planilha, escrever uma visão minha como profissional e uma visão minha como ser humano? Uma missão minha como profissional e uma missão minha como ser humano. E valores para mim quanto profissional, valores para mim quanto pessoa, ser humano. Sim, a sugestão que eu digo, inclusive, que você faça essas duas, porque, novamente, você, no seu dia a dia, às vezes você vai ter um papel mais profissional, o ser humano, você, está sempre junto com você. Então, uma visão sua que aborde o seu lado profissional, carreira e sua vida, ser humano. Missão que aborda sua profissão, sua carreira, sua vida, ser humano. E aí os seus valores. E assim também para o seu negócio. Visão. O que é essa visão? Eu sempre gosto de usar também no storytelling do super-homem. Visão a longo alcance. Ou seja, para o futuro. Representa o que você, profissional e ser humano, e o seu negócio querem ser no futuro, dentro de um prazo. Alexander, como assim dentro de um prazo? É muito importante colocar, e você pode ver, buscar, talvez você, quando definiu a sua empresa, você até colocou data. Por que é importante isso? Porque quando você não tem data, você acaba não tendo rumo. Lembra novamente daquele exercício que você mesmo escreveu, daqui 10 anos, né, ou no ano XYZ, entre parênteses, daqui 10 anos, fecha parênteses, quero estar assim, 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 fazendo isso, isso, ou seja, o que é isso? Isso te dá foco, isso te dá claramente esse rumo para você chegar lá, ou seja, fica muito mais fácil para você, então, quando você descrever a visão, e que, na verdade, o que é a visão? Na verdade, a visão é justamente aquilo que você já começou a escrever, onde você quer estar daqui 10 anos, quanto que você quer estar ganhando por mês e quanto que você quer estar ganhando por ano. Peter Drucker, o pai da administração, já dizia, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Lógico, aí novamente eu volto àquela situação, é que você não pode deixar a sua carreira, você não pode deixar a sua vida na mão da empresa que você está trabalhando, caso você seja colaborador de uma. Você tem que ter a gestão da sua carreira. E não tem melhor maneira de fazer essa gestão no momento que você cria o seu futuro. Quando você cria a sua missão dentro de um espaço de tempo. Ou seja, a tua carreira, a tua vida fica onde? Fica aqui na sua mão e não na mão da empresa. E da mesma maneira, quando você tiver assim o seu negócio. Missão é a sua razão de ser como profissional e negócio. É a declaração de seus propósitos. O que você, profissional e seu negócio faz? É a alma da empresa, de acordo com minha grande amiga Alessandra Sade. Muitas vezes nós temos a seguinte situação. Às vezes, quando conhecemos alguém, quando temos alguma oportunidade de networking, nós simplesmente temos, às vezes, 2 horas para explicar claramente o que nós fazemos. Muitas vezes nós não temos essas 2 horas. Muitas vezes nós temos
apenas 30 segundos. No momento que você tem, claro, o seu propósito, para o que você veio, quanto profissional carreira, quanto veio para a sua vida como ser humano, e o negócio que você fundou, ou seja, você vai ter, claro, o propósito, a sua missão. Aí, nesse momento, lembra lá da minha missão, do meu propósito, que é levar clareza, que é através iluminando justamente as pessoas, os profissionais e suas organizações atingirem os seus resultados. Esse é justamente o meu propósito, esse justamente é a minha missão, ou seja, dentro da minha visão, que eu também tenho claro aonde que eu efetivamente quero chegar. Mas, Alexander, peraí, me diga uma coisa, eu agora fiquei em dúvida com algo. Alexander, como você chegou nisso? Olha só, eu vou contar um pouco da minha história, aí você vai entender claramente. Em 2001, eu simplesmente já com alguns anos de carreira, tinha lá o meu trabalho e naquela época eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava. Aquele mesmo ano, naquela mesma época, a minha dívida era mais de 185 mil reais, chegando perto aí dos 245 mil reais, desempregado, na época me divorciando, saindo da minha casa, deixando o meu apartamento para, na época, minha filha, que tinha 4 anos e meio, e meu filho, que tinha 1 ano e meio. Ou seja, realmente um checkmate que a vida me colocou muito, mas muito, muito grande. Sem saber que rumo pegar, sem saber o que fazer, um dia, meu filho estava onde eu estava morando, e ele falou assim, pai, eu gosto tanto do seu aquário. Eu olhei para ele e falei assim, filho, como assim aquário? Por que aquário? Pai, é tão pequenininho aqui, imagina isso para um pai. Aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a buscar alternativas, comecei a orar muito, comecei a pesquisar, comecei a ver tendências e um daqueles momentos, inclusive tem um vídeo no meu canal do YouTube, um dos vídeos mais assistidos, mais comentários tem, até porque graças a ele já ajudei muitas pessoas. Vá lá e assista Fracassos e Vitórias. Vou deixar o link aqui embaixo também para você assistir, conhecer em detalhes a minha história. Aí, num daqueles momentos que parecia lá o fim do túnel, num daqueles momentos que parecia lá o fim da picada, né, o abismo total, me veio uma luz. E aí que eu digo 2 coisas sempre para você. Em primeiro lugar, nunca desista, nunca desista. Em segundo lugar, esteja sempre preparado para as oportunidades. Eu falei, puxa, peraí, a minha vida inteira eu fiz planejamentos estratégicos organizacionais para empresas, para organizações, fiz planejamentos estratégicos de marketing para empresas e organizações, e elas ganharam muito dinheiro. Uma empresa, né, conseguimos aí, num ano, mais de 2.800.000 dólares dado ao planejamento de marketing. Você quer saber de uma coisa? Eu não vou inventar nada, eu vou transformar o planejamento estratégico organizacional e o planejamento estratégico de marketing para empresas, para mim, como profissional. Me pegando, me elegendo, inclusive, como meu primeiro cliente. Foi aí aonde que eu fiz o meu primeiro planejamento. E aqui, ó, ele tá para você, ó. Plano de ação Alexander Bayer, 2001, 2002, 2003. Se você for ver aqui, são simplesmente, ó, poucas páginas. Aqui, ó. Mas o que eu fiz? Eu criei aqui, olha só, um plano de ação. Isso em 2001. Aí, pronto, acabou. Aqui, ó, mas esse, pronto, acabou. Ou seja, 5 páginas. Simples. Mas aqui eu começava, ó, minha missão 2001, ganhar dinheiro com o que eu amo fazer, potencializar e maximizar o mito do sucesso, fazer o que eu amo, vender meu talento de marketing. Plano de ação 2001, página 1, página 2, página 3.
Ou seja, lá em 2001, eu fiz o primeiro planejamento estratégico da minha carreira, da minha vida, do meu negócio. Ou seja, aqui, depois de alguns anos, eu peguei e encadernei eles aqui, ó, 2001, 2002, 2003. Da mesma maneira, aqui, ó, 2019. Olha só aqui. Transformação de carreira, vida e negócio. Ator protagonista, clareza, luz, sintonia. Se você for ver, ó, um pouquinho mais, ou seja, ele aqui é sem sombra de dúvida nenhuma, né? Tem aí quase, aqui tem, ó, meu propósito, ajuda a levar clareza àqueles que buscam desenvolvimento, crescimento e transformação pessoal, profissional e organizacional, iluminando o caminho para os resultados através de soluções e ferramentas personalizadas, simples de aplicar, rápidas e amigáveis. Como eu trabalho e o que eu sou. Aqui tem, ó, a minha visão. Aqui tem a minha visão. O melhor Alexander para o Alexander Bayer, para a minha família, para os meus colaboradores, para o mundo. Aqui tem os meus valores. E aqui tem 92 páginas da minha transformação. Ou seja, de lá para cá, sem sombra de dúvida nenhuma, eu sempre tive o quê? Um norte para seguir. Mas eu sempre tive um rumo. Então, por isso que eu digo, o quão fundamental é você ter hoje essa transformação da sua carreira, da sua vida e do seu negócio nas suas mãos. Mas no concreto, não lá como a virada do ano que eu falei anteriormente, no papelzinho que ele vai. Mas sim ter num papelzinho que você possa lá, mês a mês, seguir. Possa ter claramente qual é a sua missão, certo? Entendeu? Então, porque esse é o seu rumo, é seu propósito. Lembra aquela pergunta de R$1 milhão? Eu, quando crescer, quero ser? Ou seja, o sonho, 10 anos, a visão. Mas como você chega na visão? Através da sua missão, através do seu propósito. Eu gosto de utilizar uma metodologia que muitos me perguntam como é que eu chego na tal da missão, que é exatamente o que eu faço. Eu gosto de usar o Círculo Dourado de Simon Sinek. Simon Sinek, ele é um grande profissional e ele, de uma maneira muito simples, muito óbvia, ele trabalhou justamente não é o que eu sou, mas por que eu sou. Queremos ajudar empreendedores, por exemplo, como? Com conteúdo de empreendedorismo e o quê? Espalhar essa ideia por aí. Vou passar para você, é um vídeo muito rápido, mas que ele explica claramente, vou deixar o link aqui embaixo também para você assistir no canal do YouTube dele, como explica claramente propósito. Como eu falei para você, como eu já li para você, vou ler novamente, quando eu digo que ajudo a levar clareza aqueles que buscam desenvolvimento, crescimento e transformação pessoal, profissional e organizacional, iluminando o caminho para os resultados através de soluções e ferramentas personalizadas, simples de aplicar, rápidas e amigáveis. Ou seja, isso aqui, esse meu propósito, essa minha missão, o porquê eu estou trabalhando, porquê eu estou acordando todo dia de manhã. Vamos lá? Vamos assistir junto? How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight
when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it. There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology.
If you look at a cross-section of the human brain, looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into 3 major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle 2 sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. You know, sometimes you can give somebody all the facts and your figures and you say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision-making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal and want to be a part of what it is that you do? Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell to people who believe what you believe. The goal is not just to hire people who need a job. It's to hire people who believe what you believe. I always say that, you know, there's if you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. And nowhere else is there a better example of this than with the Wright brothers. Most people don't know about Samuel Pierpont Langley. And back in the early 20th century, the pursuit of powered man flight was like the dot-com of the day. Everybody was trying it. And Samuel Pierpont Langley had what we assume to be the recipe for success. I mean, even now you ask people, why did your product or why did your company fail? And people always give you the same permutation of the same 3 things. Undercapitalized, the wrong people, bad market conditions. It's always the same 3 things. So let's explore that. Samuel Pierpont Langley was given $50,000 by the War Department to figure out this flying machine. Money was no problem. He held a seat at Harvard and worked at the Smithsonian and was extremely well connected. He knew all the big minds of the day. He hired the best minds money could find, and the market conditions were fantastic. The New York Times followed him around everywhere, and everyone was rooting for Langley. And how come we've never heard of Samuel Pierpont Langley? A few hundred miles away in Dayton, Ohio, Orville and Wilbur Wright. They had none of what we consider to be the recipe for success. They had no money. They paid for their dream with the proceeds from their bicycle shop. Not a single person on the Wright brothers' team had a college education, not even Orville or Wilbur. And the New York Times followed them around nowhere. The difference was Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief. They believed that if they could figure out this flying machine, it'll change the course of the world. Samuel Pierpont Langley was different. He wanted to be rich and he wanted to be famous. He was in pursuit of the result. He was in pursuit of the riches. And lo and behold, look what happened. The people who believed in the Wright brothers' dream worked with them with blood and sweat and tears. The others just worked for the paycheck. And they tell stories of how every time the Wright brothers went out, they would have to take 5 sets of parts because that's how many times they would crash before they came in for supper. And eventually on December 17th, 1903, the Wright brothers took flight. And no one was there to even experience it. We found out about it a few days later. And further proof that Langley was motivated by the wrong thing, the day the Wright brothers took flight, he quit. He could have said, that's an amazing discovery, guys, now we'll improve upon your technology. But he didn't. He wasn't first, he didn't get rich, he didn't get famous, so he quit. People don't buy what you do, they buy why you do it. And if you talk about what you believe,
you will attract those who believe what you believe. Well, why is it important to attract those who believe what you believe? Something called the law of diffusion of innovation. And if you don't know the law, you definitely know the terminology. The first 2.5% of our population are our innovators. The next 13.5% of our population are our early adopters. The next 34% are your early majority, your late majority, and your laggards. The only reason these people buy touch-tone phones is because you can't buy rotary phones anymore. We all sit at various places at various times on the scale, but what the law of diffusion of innovation tells us is that if you want mass market success or mass market acceptance of an idea, you cannot have it until you achieve this tipping point between 15 and 18% market penetration, and then the system tips. And I love asking businesses, what's your conversion on new business? And they love to tell you, oh, it's about 10%, proudly. Well, you can trip over 10% of the customers. We all have about 10% who just get it. That's how we describe them, right? That's like that gut feeling, oh, they just get it. The problem is, how do you find the ones that just get it before you're doing business with them versus the ones who don't get it? So it's this here, this little gap, that you have to close, as Geoffrey Moore calls it, crossing the chasm. Because you see, the early majority will not try something until someone else has tried it first. And these guys, the innovators and the early adopters, they're comfortable making those gut decisions. They're more comfortable making those intuitive decisions that are driven by what they believe about the world, and not just what product is available. These are the people who stood online for 6 hours to buy an iPhone when they first came out, when you could have just walked into the store the next week and bought one off the shelf. These are the people who spent $40,000 on flat-screen TVs when they first came out, even though the technology was substandard. And by the way, they didn't do it because the technology was so great. They did it for themselves. It's because they wanted to be first. People don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe. In fact, people will do the things that prove what they believe. The reason that person bought the iPhone in the first 6 hours, or stood in line for 6 hours, was because of what they believed about the world and how they wanted everybody to see them. They were first. People don't buy what you do, they buy why you do it. So let me give you a famous example, a famous failure and a famous success of the law of diffusion of innovation. First, the famous failure. It's a commercial example. As we said before a second ago, the recipe for success is money and the right people and the right marketing conditions, right? You should have success then. Look at TiVo. From the time TiVo came out about 8 or 9 years ago to this current day, they are the single highest quality product on the market. Hands down, there is no dispute. They were extremely well funded. Market conditions were fantastic. I mean, we use TiVo as a verb. I TiVo stuff on my piece of junk Time Warner DVR all the time. But TiVo is a commercial failure. They've never made money. And when they went IPO, their stock was at about $30 or $40 and then plummeted, and it's never traded above 10. In fact, I don't think it's even traded above 6, except for a couple of little spikes. Because you see, when TiVo launched their product, they told us all what they had. They said, we have a product that pauses live TV, skips commercials, rewinds live TV, and memorizes your viewing habits without you even asking. And the cynical majority said, we don't believe you, we don't need it, we don't like it, you're scaring us. What if they had said, if you're the kind of person who likes to have total control over every aspect of your life, boy, do we have a product for you. It pauses live TV, skips commercials, memorizes your viewing habits, etc., etc. People don't buy what you do, they buy why you do it, and what you do simply serves as the proof of what you believe. Now let me give you a successful example of the law of diffusion of innovation. In the summer of 1963, 250,000 people showed up on the Mall in Washington to hear Dr. King speak. They sent out no invitations, and there was no website to check the date. How do you do that? Well, Dr. King wasn't the only man in America who was a great orator. He wasn't the only man in America who suffered in a pre-civil rights America. In fact, some of his ideas were bad. But he had a gift.
He didn't go around telling people what needed to change in America. He went around and told people what he believed. I believe, I believe, I believe, he told people. And people who believed what he believed took his cause and they made it their own, and they told people. And some of those people created structures to get the word out to even more people. And lo and behold, 250,000 people showed up on the right day, on the right time to hear him speak. How many of them showed up for him? 0. They showed up for themselves. It's what they believed about America that got them to travel on a bus for 8 hours to stand in the sun in Washington in the middle of August. It's what they believed. And it wasn't about black versus white. 25% of the audience was white. Dr. King believed that there are 2 types of laws in this world, those that are made by a higher authority and those that are made by man. And not until all the laws that are made by man are consistent with the laws that are made by the higher authority will we live in a just world. It just so happens that the civil rights movement was the perfect thing to help him bring his cause to life. We followed him not for him, but for ourselves. And by the way, he gave the I have a dream speech, not the I have a plan speech. Listen to politicians now with their comprehensive 12-point plans. They're not inspiring anybody. Because there are leaders and there are those who lead. Leaders hold a position of power or authority, but those who lead inspire us. Whether they're individuals or organizations, we follow those who lead, not because we have to, but because we want to. We follow those who lead, not for them, but for ourselves. And it's those who start with why that have the ability to inspire those around them or find others who inspire them. Thank you very much. Deu para entender efetivamente a importância de você ter claro emocionalmente. As pessoas compram emoção, não compram razão. Porque se você leva o que você faz como profissional da sua carreira, de vida e do seu negócio, eles fazem o quê? Aqui no cérebro. Ah, você faz o quê? Ah, é isso. Então isso é racional. Não, não quero, não preciso. No momento que você explica claramente o porquê, ou seja, sentimento, vínculo, você trabalha com a parte do cérebro chamado sistema límbico, que é emoção. As pessoas compram emoção, as pessoas compram sentimento. Alexandre, então, a sua missão está completamente no momento que você leva clareza e iluminando, você está levando, sim, emoção. Exatamente. Se você entrar nos meus sites, você vai ver claramente no alexandrebayer.com.br, sintoniacomsucesso.com.br, escolademarketingpessoal.com.br, lá está o porquê eu faço. Aí como eu faço e o que eu faço. Por quê? Porque aí, sem sombra de dúvida nenhuma, como ele explicou claramente esses exemplos simples, fáceis, maravilhosos, que fazem a grande diferença na sua vida, na sua carreira e no seu negócio. Então, o link está aqui embaixo, assista 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Faça 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Daqui a pouco vamos para o exercício disso. Mas defina claramente por que você faz exatamente na sua carreira, na sua vida e exatamente seu negócio. Valores, código de ética, código de conduta. São crenças básicas para a tomada de decisão, ideais a serem atingidos. E se esses valores, essas suas crenças foram efetivamente verdadeiros, servem também de sustentação da sua vantagem competitiva quanto profissional na sua carreira, como ser humano e do seu negócio. Se você não ter, presta bem atenção. Essa foi uma postagem que eu fiz no Instagram e no Facebook. Foi uma das assim, que explodiu em termos de comentário, de likes e assim por diante. Se você não tem tempo para planejar, então reserve muito dinheiro
e tempo para consertar. E pode ter certeza, quando você não sabe para onde ir, a grana vai muito. Quando você tem foco, como eu já falei anteriormente, você economiza dinheiro, economiza tempo, ganha foco e ganha principalmente qualidade de vida. Olha só que interessante aqui, eu adoro essas duas imagens. Aqui, ó, sem foco. Lembra do gato dizendo para Alice? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Aqui, ó, a energia completamente desperdiçada. Sem foco. Aqui, ó, com foco, como eu já falei claramente algumas vezes. Você com foco economiza energia, ganha mais qualidade de vida. Olha só, aqui, ó, onde estou, no momento que você tem, e isso você ganhou. Isso você tem que me dizer claramente que quando você colocou no papel aonde que você quer estar daqui 10 anos, quanto que você quer estar ganhando por mês e por ano daqui 10 anos, sem sombra de dúvida nenhuma, você ganhou o quê? Você ganhou isso aqui, ó. Aonde eu quero chegar. Exatamente isso aqui, ó, com foco, porque aí você tem foco, porque tem claro que é a transformação da visão que você vai fazer daqui a pouquinho. Porque quando você não tem, quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Aqui, ó, grana, olha a grana que efetivamente vai, né? Olha só, memorize isso e veja a importância de ter o rumo na sua vida. Vamos lá então para luz, câmera e ação. Vai lá, aqui embaixo, baixa essa segunda planilha. Rumos estratégicos. Você pode aqui fazer de duas maneiras. Uma maneira, você vai colocar o seu nome, carreira e vida, data de hoje. Você vai descrever sua visão. Na verdade, você vai pegar aquilo que você já escreveu, onde que você quer estar daqui 10 anos, e colocar aí justamente com data, porque olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é sem data. Isso aqui é com data. Isso aqui, ó, é com data. Isso aqui é sem data. Você vai colocar a sua visão, vai colocar a sua missão, o seu propósito de hoje e vai colocar aí de 5 a 7 valores. Por que que tem essa, inclusive, seta para cima? Para justamente como aquele desenho anterior do meu grande amigo, professor Marcelo Magalhães. Depois que você vai construir daqui 10 anos, a sua missão, propósito hoje para chegar lá, o porquê e os seus valores. Porque os seus valores têm que dar suporte à sua missão, aos seus propósitos hoje, para chegar na sua visão de futuro. Então, aqui nessa planilha, você pode imprimir 2 vezes. Uma você coloca aí o seu, da sua carreira, da sua vida. No outro, você coloca ali em cima do seu negócio. E aí coloca a data, tá ok? Beleza? Mãos à obra, vamos lá, dá um stop aí, vamos colocar isso no papel em primeiro lugar.